Irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Romanos 8. Eu pensei que estava marcado aqui, estava marcado em Salmos. Mas vai lá, Romanos 8, 28. Deixa eu abrir aqui. A palavra de Deus diz assim, se você não abriu, você anota ou então acompanha, tá bom? Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero trazer só um momento de oração e entregar esse momento de pregação da palavra ao Senhor. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento nas tuas mãos, Senhor. Fala através da minha vida nesta noite o coração do teu povo. Alcança aqueles que ainda não foram alcançados, ó Pai, que este seja um instrumento do Senhor para ir aonde nós não estaríamos nesta noite. Pai querido, que cada casa, cada lar que está abrindo, ó Pai, hoje, a sua porta, né? Vamos dizer assim, a sua porta, para que a tua palavra entre. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação e salvação. Nós entregamos esses lares nas tuas mãos, Senhor. Abençoa com a tua presença e com a tua paz, tirando todo medo e pânico. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus está nos ensinando? Eu falei um dia aí com alguns irmãos, o que Deus está falando conosco, né? Durante esse tempo, o que Deus quer nos dar como recado? Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele foi apenas uma pequena parte das cartas de Paulo, né? Essa aqui era uma carta, esse texto é relacionado a uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreve para a igreja de Roma, com alguns conselhos, com algumas orientações. E nessa carta, irmão, o tema fundamental desta carta de Paulo para aquele povo era apresentar o evangelho. Ele estava apresentando o evangelho aos romanos, o plano para a salvação, o plano de salvação para aquele povo, salvação pela fé, não as obras. Uma salvação que nos leva às boas obras, que nos leva à santificação e a uma segurança em Jesus, somente nele. Irmãos, o texto que nós lemos inicialmente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, talvez nem sempre pareça ser dessa forma, né? Eu acredito que de repente, olhando para a nossa vida hoje, muitos de nós podemos não estar entendendo o que está acontecendo. A grande maioria de nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Irmãos, mas eu tenho certeza, como eu preguei na quarta-feira, nada fugiu do controle de Deus. Pode parecer, irmãos, aos nossos olhos, à nossa vista, que isso que está acontecendo não está cooperando, mas eu tenho certeza que está. E a palavra de Deus diz que tudo isso, lutas, dificuldades e problemas que a gente passa, cooperam para o bem daqueles. Muitas vezes a gente passa por aflições, por tragédias, por decepções, frustrações e tristezas profundas na nossa vida, irmão. E a gente se pergunta, se tudo isso que nós estamos passando, se toda a dor que nós estamos passando, resultará em algum bem para nós. Será que essa luta que a gente está passando hoje vai resultar em algum bem para nós? Irmãos, se você ler Romanos 8, 29, ele nos traz a resposta aí. Ele diz assim em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceram,
também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, tudo o que Deus permite em nossa vida tem o objetivo de nos tornar mais semelhantes a seu filho. Tudo o que Deus permite na nossa vida tem como propósito e objetivo de nos tornar mais semelhantes a Jesus. Olha aí que desafio. E como, irmãos, sermos mais semelhantes a Jesus? Somos moldados a cada dia, diante de cada dificuldade, de cada problema, e somos levados e desafiados a confiarmos mais em Deus. Quando olhamos a vida de Jesus, todos os passos que ele dava aqui na terra, ele dava orientado pelo seu Pai. Em todo momento de aflição e dificuldade que ele passava, ele sempre confiou em Deus. No momento que ele estava para ser crucificado, ele vai para o monte, ele vai orar. E ele ora falando o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando, se possível, que eu não passe por todo esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele sempre confiou na vontade do Pai, mesmo no momento de dor e sofrimento. Irmãos, quando nós conseguimos perceber isso, de que tudo isso que estamos passando hoje, Deus tem permitido, para que nós nos tornemos mais semelhantes ao seu Filho, quando a gente começa a perceber isso, irmãos, começamos a orar sem duvidar. Começamos a acreditar um pouco mais. Nossa vida, ela não é, irmãos, controlada por forças impessoais. Não é controlada pelo acaso, ela não é controlada pela sorte ou pelo destino, não é. Mas ela é controlada por um Deus maravilhoso e pessoal. É um Deus que tem intimidade com a gente. Irmãos, não sei se você já ouviu falar de um escritor chamava William MacDonald. Não é quem criou o McDonald's não, tá, irmão? Em nome de Jesus. Mas é um grande escritor, um teólogo. Ele escreveu algo muito interessante. Ele fala sobre Deus, que Deus é um Deus maravilhoso demais para ser insensível. E é sábio demais para errar. Ele é muito maravilhoso para não se sensibilizar com todo o sofrimento do ser humano. E ele é sábio demais para estar errando da forma a qual ele trabalha em nós e cuida de nós. Irmãos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aí está classificando o coronavírus aí como uma pandemia. E a previsão é de que isso tudo piore, né? E piorar ainda mais. Governos estão fechando as fronteiras, estão restringindo voos. Eu ia agora para o Maranhão, agora dia 10 de abril, já não vou mais poder estar indo para o Maranhão. Vamos estar remarcando, né, do trabalho que nós fazemos, né, lá no Maranhão, na Ilha de Lençóis. Muitas viagens estão sendo canceladas, alteradas, né? Muitos estados estão declarando estado de emergência, estão impondo restrição de entrar e sair, mandando fechar as lojas, trazendo às vezes incerteza, como eu preguei na quarta-feira, aos nossos corações. É um momento que a gente precisa entender esta palavra. É um momento que a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Né? E como entender isso diante de tanto caos aos nossos olhos. Tudo sendo fechado, quando a gente olha, a gente começa a pensar que grande prejuízo financeiro que vai ser causado lá na frente, né, irmãos? No entanto, um dos ensinamentos mais importantes que o cristão jamais deve esquecer, irmão, é que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Nada.
Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 21, versículo 11. Se você não puder abrir, anote, sempre quando estiver assistindo, anote as passagens que nós falamos, que isso vai trazer muito ensinamento para você. Olha o que ele fala. Lucas 21, 11. Olha o alerta que ele nos dá lá atrás. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que a gente está vendo hoje, irmão, já foi previsto por Jesus lá atrás. Já foi previsto por Jesus lá atrás. E quando você vai mais à frente um pouco, em Mateus 24, no capítulo 6, ele fala. Jesus diz que a gente não tem que se assustar. Mateus 24, versículo 6, ele fala assim, não devemos ter medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E olha que interessante, é a mesma fala que ele dava para os seus discípulos, quando ele falava que ele precisava passar pelo sofrimento, ele precisava morrer. Quando os discípulos falam, não, o senhor não vai morrer, o senhor não pode passar por isso, ele falava, é necessário que isso aconteça. É necessário que tudo isso que nós estamos vendo no mundo aconteça. É necessário. Nesse momento, muitas casas que nunca ouviram uma palavra de Deus estão ouvindo. Muitas pessoas que nunca abriram seu coração para Jesus, ou oraram, ou pediram a Deus, hoje buscam a Deus. É necessário que certas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmãos, coloca algo no seu coração e deixa eu trazer só um alerta. Eu não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria loucura minha e imprudência minha afirmar que não devemos nos precaver, que não devemos nos cuidar. Seria loucura minha. Só que eu digo algo para você nessa noite. Você tem que se precaver, você tem que ficar alerta, mas isso tudo deve acompanhar a serenidade, a confiança no nosso Deus. Irmãos, pânico não é bom e pânico não leva a nada. O pânico fez com que aqueles homens instruídos no mar, que foram os discípulos, no momento de uma tempestade, de um vento contrário sobre a vida deles, de uma dificuldade, o pânico fez com que eles nem reconhecessem e nem conseguissem reconhecer Jesus andando sobre o mar. Pensaram que era um fantasma. O pânico muitas das vezes nos cega. O pânico muitas das vezes nos tira da direção. Não devemos viver sob o domínio do medo, irmão. Todas as crises que enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, elas devem ser enfrentadas com fé e com coragem. Com fé e com coragem. Entrar em desespero mostra que a nossa confiança em Deus ela está abalada. Que não estamos olhando a situação da maneira correta. Essa passagem que eu li, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o amam, que ele estaria nos forjando para que pudéssemos ter o nosso caráter, a nossa vida forjada para sermos parecidos com o seu filho. Tudo em nossa vida que acontece tem um propósito maior, irmão. Em 2 Timóteo, capítulo 1, se você puder abrir, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós estamos aqui nessa noite falando sobre o que Deus ele quer nos ensinar diante de tudo isso que está acontecendo. Eu estou falando sobre Paulo, a carta que Paulo manda à igreja de Roma, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio no momento como esse, irmãos. Precisamos amar mais no momento como esse.
Precisamos entender o poder e conhecer o poder de Deus sobre nossa vida. O governo dele sobre nós. Nada vai acontecer na nossa vida se não for permissão de Deus. Mas não devemos ser imprudentes em relação a isso. Irmãos, as Escrituras também nos ensinam, no Salmo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha o tamanho desse Deus, irmãos. Olha esse salmo mostrando o tamanho e o poder de Deus para nos proteger, para nos assegurar a vitória, irmãos, no meio de tantos problemas que a gente está enfrentando hoje. De nada adianta a gente estar em pânico e acabar piorando, sabe? Tudo isso vai ficar ainda pior se você entrar em pânico. Vai ficar ainda pior. Essa situação já é delicada. E se você entrar em pânico, você piora a situação da sua casa, a situação do seu trabalho, a situação da sua própria vida. Você vai criar um estresse, você vai criar uma depressão e você vai querer culpar pessoas por isso que você está passando. Por isso que todos nós estamos passando. Algumas coisas, irmãos, podem nos deixar confusos, sabe? Crises podem provocar preocupações, levantar dúvidas na nossa mente. Mas o Senhor não se abala com nada disso. Nada disso abala Deus. Estamos em tempos difíceis, irmão, em todo o mundo. Em todo o mundo. O medo está aumentando e o desespero vem se tornando cada vez mais evidente diante de tudo isso. É só você olhar a televisão. Hoje o ministro falou o quê? Não sei se foi hoje ou foi ontem, o ministro, se não me engano, da saúde, ele falou, foi ontem, ele falou que, para de ver televisão, irmão. Para de ver, pô. Para mesmo. Principalmente canais que estão querendo deixar você desesperados. Para de ver. O que vai acontecer é que você vai entrar em pânico dentro da sua casa, não vai conseguir sair para lugar nenhum mais. Vai ficar com medo de tudo. Para de ver, começa a ler. Lê a palavra de Deus e começa a conhecer mais o Deus que você serve. Irmãos, é por isso que nós, você que hoje já é um cristão, nós devemos ser um instrumento de boas notícias. E eu vejo às vezes nós cristãos disseminando medo, o pânico, a desordem. Nós somos cristãos, irmãos. Que Deus é esse que nós servimos? Ao invés de se desesperar, ficar que nem um louco, não. Apresenta o Deus que você conhece. O Deus que eu conheço é o Deus que abriu o mar, é o Deus que curou tantas pessoas naquela época de Jesus e cura até hoje. O problema é que muitos de nós, como cristãos, nunca tivemos experiência com Ele. Experiência com Ele faz com que nós não tenhamos testemunhos do que Ele fez em nossas vidas. Irmãos, falo de mim. Tudo que eu passei, minha esposa quase morreu em um leito de hospital. Depois de uma trompa, estourou a trompa dela, porque foi uma gravidez tubária. A trompa estoura às 11 horas da noite, era só operada no dia seguinte às 6 horas da tarde. Em um hospital, irmão, que tinha barata no leito com ela. Um hospital onde a comadre era dividida para todas as mulheres do quarto. Num hospital que, quando ela chegou, foram tratar ela com gases. Foi fazer um raio-x e fazer uma lavagem da minha esposa. E quando ela entra para fazer a sua operação, no momento da operação, o médico fala que não tinha o sangue do tipo dela, O negativo. Ela poderia morrer por falta de sangue. E Deus guarda minha esposa, levanta minha esposa daquele leito de hospital. E no dia seguinte da operação, nós já estávamos numa casa de uma pessoa que nem conhecíamos, numa cidade que não conhecíamos praticamente ninguém. É o cuidado dele diante das crises e do caos que vem para a nossa vida, irmão. É o cuidado dele quarta-feira. É o cuidado dele com poucos. Ele tem cuidado de nós até hoje. Se você está vivo hoje, é porque ele te livrou de uma bala perdida, de algo, de um acidente. Só que a gente não consegue ver esse Deus. Não consegue. Irmãos, nós, que já somos homens e mulheres de Deus, que já temos experiências com o Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, devemos anunciar a esperança de um reino
de perfeita paz. Como ter paz no mundo que está afligido? Como ter paz no mundo que está desesperado? Nós não fazemos parte desse mundo, mas estamos nele. Mas nós estamos num reino onde existe um rei. Existe um rei que governa todas as coisas e que não perdeu o governo de nada. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Olha o que ele fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O coração e a mente. Você está andando ansioso porque não tem orado, não tem buscado isso, não tem apresentado o seu pedido a Deus, tem mandado tudo seu é televisão, e isso faz com que o seu coração e a sua mente continuem ficando aflitas. Aprenda uma coisa, irmãos, Deus é soberano, Deus ele é soberano, Deus ele governa as coisas. A Bíblia diz que ele está assentado no seu trono. Os reinos vão se abalar, os governos vão cair, homens vão entrar em desespero, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, permanece inabalável. Permanece inabalável. É por isso que devemos depositar toda a nossa confiança nele, sabendo que nada pode impedir o seu agir. Nada. Irmãos, problemas de proporções tão grandes como esses que podem estar por vir, podem nos deixar desequilibrados, causam preocupações e trazem muitas coisas negativas para nós. Você precisa se cuidar da sua mente nesse momento, cuidar do seu coração, se precaver e evitar o contágio pela doença. Mas jamais você deve permitir, irmão, em nome de Jesus, que isso tudo vire um pânico descontrolado na sua vida. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que existe uma epidemia espiritual que ainda assola o ser humano. Nós esquecemos dessa epidemia. Não devemos esquecer, irmãos, que este é um vírus hoje, o coronavírus é um vírus que ele aflige, atinge o nosso corpo. Só que Jesus ele nos adverte em relação a isso. Por isso precisamos ler a palavra de Deus. Vá lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Ele diz assim, ó: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Irmãos, aqui Jesus está revelando para nós um mal muito maior do que tudo isso que nós estamos vendo hoje. Isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Em qualquer Bíblia tem. É a palavra de Deus. Podemos dizer que há um vírus espiritual que está na humanidade desde a época de Adão e Eva. Vamos dizer assim, né? Adão e Eva é o paciente zero desse vírus que todos nós fomos infectados. Todos nós fomos infectados, sem exceção. Sem exceção. E recebemos estes vírus dos nossos pais. Este vírus dos nossos pais. Essa doença espiritual a qual nós estamos infectados, ela se chama pecado, irmão. Pecado. E esse pecado, esse vírus que todos nós estamos infectados, trouxe a morte para toda a humanidade. Só que não traz alarde, como traz um tipo de epidemia ou pandemia que estamos vivendo hoje. Olha o que Paulo fala nessa carta que nós lemos para os romanos, da igreja de Roma, em Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Ele diz assim: pois todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo, irmão, todo mundo pecou, o mundo inteiro pecou. O mesmo mundo que traz esse alarde, que traz pânico, por conta de cada epidemia que aparece, H1N1, agora, todas essas epidemias, essas pandemias, esse mesmo mundo fica em silêncio quanto a esse mal que tem assolado a humanidade e a sociedade desde a sua origem. Ninguém fala sobre eles. Ainda estamos todos doentes, irmãos, espiritualmente, infectados pela epidemia do pecado. Precisamos orar muito mais por aqueles que ainda estão vivendo sob o domínio do seu pecado, para que se arrependam e se voltem para Deus. Tem muita gente ainda sendo dominada pelo seu pecado. Pessoas que se acham livres, mas estão hoje sendo dominadas pelos seus pecados. Devemos pedir a Deus força para que não sejamos abatidos, irmãos, e envergonhados pelos nossos próprios pecados. Irmãos, faça o bem a si mesmo. Faz algo de bom para você mesmo nesse tempo. Faz um exame de consciência sincero. Olha para dentro de você e começa a enxergar todo o pecado que precisa ser trabalhado dentro de você. Eu faço isso. Precisamos fazer essa nossa autoanálise, examinarmos a nós mesmos. E começa a se arrepender, irmãos. Começa a buscar arrependimento e reconciliação com Deus. E fique firme até a volta de Jesus, até Jesus te levar. Fica firme até a volta de Jesus, até Jesus te levar. Porque apesar da nossa cura, do nosso pecado, ela ser perfeita, a nossa realidade humana, ela é fraca. E nós pecamos várias vezes durante a nossa caminhada. Todos nós. A cura é perfeita, mas nós somos falhos. Nós somos fracos. Precisamos todos os dias olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e ver aquilo que realmente precisa ser trabalhado e deixado para trás nas nossas vidas. Irmãos, mais do que um coronavírus, somente uma vida em Jesus irá nos prevenir da maior tragédia de todas, que é a segunda e definitiva morte. A morte eterna. A palavra de Deus diz que somente existem dois caminhos. O caminho que nos leva à vida eterna e o caminho que nos leva à morte eterna. E somente uma vida em Jesus pode nos livrar dessa morte eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não para que ninguém se glorie. Boa notícia, irmãos, diante de tanto pecado na nossa vida, diante de tantas coisas, e diante desse vírus que nos contaminou através do paciente zero, Adão e Eva, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que em Jesus nós recebemos a salvação da nossa alma. Olha que maravilha. Em Jesus nós recebemos a salvação da nossa alma. Através da sua morte na cruz, nós recebemos a salvação das nossas almas. Não através de atos de bondade, mas através do sacrifício de Jesus na cruz. E essa salvação, irmãos, que nos alcança, ela também nos transforma. Traz de volta a paternidade perdida. Somos filhos de Deus, irmão. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. É tempo de ter paz em Jesus. É tempo de confiar mais em Deus. E é tempo de arrependimento. Deus hoje Ele está te chamando para uma nova vida, um novo tempo, para uma nova história. Irmãos,
Eu falei que eu ia dar o meu testemunho, mas não quero me alongar. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, ele trouxe para mim uma nova história, uma nova vida e um novo tempo. Antes de ir a um local, a uma igreja, eu recebia muitos convites. Eu caminhava, achando que eu era livre, mas eu era preso nas drogas e preso ao meu pecado. Uma falsa liberdade que o pecado me dava, achando que eu fazia aquilo que eu queria fazer. E um dia eu tive um encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo, eu fui liberto de uma dependência química de 15 anos, que era uma dependência em cocaína. Fui um dependente químico de cocaína durante 15 anos da minha vida. E esse foi um dos meus menores pecados durante 15 anos da minha vida, dos 14 aos 29. Muitos familiares meus não sabem, parentes meus não sabem, amigos meus não sabem, mas eu era um dependente químico. E fora a dependência química, eu fui levado a muitos outros atos que eu cometi durante esses 15 anos de dependência, achando que era livre, que poderia sair dela na hora que eu quisesse, e nunca consegui. Mas o dia que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ele entrou na minha vida, ele me libertou de uma maneira sobrenatural. O último dia que eu usei droga na minha vida foi no aniversário de um grande amigo meu, 13 de março de 2004. Foi o último dia. Dali para cá, eu nunca mais, eu voltei da lama a qual Deus me tirou. E essa minha liberdade em Cristo era tão grande que hoje eu posso escolher em ir usar uma droga ou não. Só que eu escolho não usá-la. Antes de Jesus, eu não tinha uma opção de usá-la ou não. Eu tinha que usá-la. Muitas das vezes aquilo que a gente pensa que é liberdade é cativeiro. Muitas das vezes aquilo que a gente pensa que é alegria é tristeza. Eu destruí famílias, eu destruí a minha família. A minha filha mais velha passou um mau tempo comigo até os 9 anos. Ela viveu isso comigo. E hoje, irmãos, eu estou liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Sem Ele, eu estaria no tráfico, nas drogas, mas com Ele, eu estou aqui pregando a palavra. Não por conta minha, mas é o poder dele na minha vida que me transformou e que me libertou. Irmãos, que esse testemunho, esse pequeno testemunho rápido, ele possa servir de motivação para você que hoje pode estar preso na droga ou no álcool, estar preso a algum tipo de vício. Assim como Deus me libertou, Ele também pode te libertar. Se você tem um parente, um amigo, alguém que você conheça, que está preso nas drogas, no vício, saiba que esse mesmo Deus que me libertou e transformou minha vida, Ele também pode libertar essa pessoa. Eu creio, porque Ele fez isso na minha vida. Ele fez isso na minha vida. Eu quero ler com você o Salmo, já estou terminando aqui. Pedi para o pastor Marcelo, deixa eu colocar aqui para encerrarmos. Eu quero ler com você o Salmo 37, versículos 5 e 6. Ele diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Irmão, se aproxima cada dia mais de Deus, e Ele vai mostrar quem realmente você é. Ele vai te revelar o tamanho também do seu amor por você. O dia que eu encontrei com Jesus, Ele me mostrou quem eu era. Ele me mostrou o tamanho do meu pecado, a sujeira do meu pecado, irmãos. Eu chorava todos os dias na igreja. Sabe por quê? Porque eu não conseguia entender o tamanho do amor dele diante do pecado tão grande na minha vida. Eu fui confrontado por um amor maravilhoso. Um amor que não estava me julgando, mas um amor que simplesmente abria os braços e me recebia. Um amor que mudou a minha vida, que me libertou e que me transformou. Um amor que entrou no meu coração
que hoje me transforma a cada dia, que me liberta a cada dia e que me muda a cada dia. Esse encontro que eu tive com Jesus, que você também pode ter, assim como ali no Salmo 37, versículos 5 e 6, ele vai mostrar que você é justo por conta de Jesus. E que você é inocente por conta de Jesus. Não por justiça própria, não por ser bom ou fazer algo bom. Nada do que você faz pode comprar a sua salvação. Nada, nada, nada. Nada em você pode te tornar justo, mas em Cristo pode te tornar justo. Irmãos, se aproxima dele e veja o tamanho do teu pecado, mas se aproxime dele e veja o tamanho do amor dele por nós. E Jesus Cristo morreu na cruz antes de nós nascermos. Ele mostrou o amor dele por nós antes de o conhecermos. E continua nos amando. Esperando que você se arrependa, que você se encontre com ele. Esperando que você confesse seus pecados. Esperando que você abra seu coração. Esperando com que você realmente entenda quem ele é na sua vida. Irmãos, o dia que realmente eu me aproximei dele, ele me mostrou o quão pecador eu sou. E tem me mostrado até hoje. Não vem de mim, vem dele. A palavra de Deus diz que não foste vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Esse é o tempo. Eu creio que esse é o tempo de salvação de almas. Esse é o tempo de restauração e de libertação. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Irmãos, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você nessa noite. E quero orar também por alguns pedidos de oração que eu tenho aqui nessa noite. Quero orar, como eu disse, por algumas pessoas. Eu quero convidar você nessa noite a estar orando junto conosco. Se você estiver com a sua família, chama a sua família agora. Se estiverem separados, em cômodos separados, traz as pessoas para perto aí. É um pequeno momento de oração. Ore com a sua família nesse momento. Vamos estar juntos, unidos em oração aqui. Onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar, querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra nesta noite. Precisamos aprender, ó Pai, que tudo tem um propósito na vida de cada um de nós. Muito maior do que o coronavírus. É esse vírus do pecado que se instalou em toda a humanidade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Que o Senhor continue nos guardando, cada lar que está nos escutando nesta noite. E aonde, ó Pai, depois que encerrarmos este momento, ó Pai, aonde chegar esta palavra, que cada lar, que cada homem, mulher, que cada família seja poderosamente abençoado. Aonde estiver o enfermo, que ele seja curado. Aonde estiver alguém preso, ó Pai, no cativeiro das drogas, do álcool, da prostituição, que seja liberto neste momento, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz libertação, traz cura, traz salvação de almas, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas e transformadas para a glória do teu nome. Pai amado, eu oro pela mãe da nossa irmã Gisélia, a dona Iraci. Pai amado, fortalece ela neste momento no seu lar, dá forças nas suas pernas. Pai querido e amado, fortalece ela neste momento e guarda ela, livrando ela de toda enfermidade, em nome de Jesus. Oro pela dona Flávia, pela irmã Flávia, pela dona Vera, pela mãe do nosso pastor, amigo nosso, Lucas, pela mãe do Michael, a Line e o Rob, o pai dele, pelo pastor John e a nossa irmã Flor, sua esposa, pelo nosso pastor amado, pastor Mário, que está lá em Manaus. Oramos pela Jalene, pelo George, pela Melissa, pela Letícia, Senhor. Guarda a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Cura enfermidades, livra de todo mal, Senhor. Que nenhuma praga, ó Pai, entre nessas famílias, nessas vidas. Ô Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar da nossa igreja no Jardim América. Guarda esses lares. Visita cada lar e cada família. Visita cada um deles em nome de Jesus Cristo. Que não venha faltar o alimento, que não venha faltar o sustento, que não venha faltar nada, Senhor. Supre as necessidades dessas famílias em nome de Jesus Cristo. E cura cada família da tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo lá no Maranhão. Guarda o Maranhão, já teve uma morte no dia de hoje, Senhor. O Senhor conhece o estado do Maranhão, ó Pai. Os interiores, a precariedade que é nos interiores, a falta que é, ó Pai, dos primeiros socorros nos interiores, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda, usa os médicos. Aquele vereador, Pai, que se tornou, que é técnico de enfermagem, que se tornou hoje um vereador, que nos ajudou, Pai, guarda a vida dele, usa ele naquele lugar, lá em Cururupu. Dá sabedoria aos prefeitos das cidades, aos governantes das cidades, Senhor, para que eles possam ter estratégias dadas pelo Senhor, para cuidar do teu povo, envia o recurso necessário e guarda esse povo, ó Pai, no Maranhão. Guarda a comunidade, cada comunidade no Rio de Janeiro, Pai, em toda a nossa nação. Guarda o nosso Brasil. Então os governantes nesse momento em tuas mãos, dá sabedoria a eles, nas decisões, nas suas palavras, ó Pai. É briga política que está passando agora nesse momento, mas eu te peço em nome de Jesus, dá clareza para esses homens, para que eles possam ser instrumentos do Senhor para abençoar a nossa nação. Entrego nossas vidas, cada pedido de oração em tuas mãos, cada lar e cada família que nos acompanhou nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque cremos no milagre, cremos no sustento e cremos, Senhor, em nome de Jesus, na tua guarda e na tua proteção. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus.